Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a inteligência artificial que eu estou usando como uma alternativa do GPT. No caso eu utilizo as duas, tá? Mas essa daqui tem chamado muita atenção pela capacidade que tem para resolver tarefas complexas. A gente vai fazer uma transição para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar a inteligência artificial, como acessar e muito mais, tá? E antes da gente ir pro vídeo, confere os links na descrição dos melhores cursos da DunkCode e dos aplicativos da DunkCode AI, ok? Sem mais delongas, bora pro vídeo e já deixa o like e se inscreve. Muito bem, o nome da inteligência artificial é o Claude, né, que na verdade é da empresa Anthropic, e eles já tiveram outros modelos, como eles têm ainda, né, o Claude 3 Heiko, o Sonnet e agora foi lançado o Opus. Isso daqui que vocês estão vendo são comparações com outros modelos, tá? E ele ultrapassou o GPT-4 basicamente em quase todas as tarefas, desde matemática, geração de código, enfim. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eu continuo usando o GPT-32K da DunkCode, obviamente que a gente usa o GPT-4 por trás, e a maior parte das vezes do que a gente pede, por mais que esses testes que tenham feito, eles estão acima, vamos dizer assim, no olho humano, muitas vezes o que a gente pede a gente não consegue notar a diferença, tá? Justamente porque o GPT-4 e o Claude 3, eles realmente conseguem fazer coisas complexas. E apesar de ter uma pontuação acima, não é uma coisa assim que a gente consegue ver com muita clareza, só em situações muito específicas, tá? Então o GPT-32K da DunkCode hoje mesmo eu estava usando aqui para me gerar um template de um site que eu estava desenvolvendo e, enfim, utilizo até hoje. Só que, caso você queira ter acesso a essa inteligência artificial, e eu já adianto, ela é mais cara, tá? Os tokens são mais caros, e é aquela coisa, daí você tem que ver se a complexidade da sua tarefa realmente precisa desse modelo aqui. Então eu estou no console da Anthropic, como vocês podem ver. Se eu for em Settings aqui, você consegue Plans e Billing, tá? Você consegue colocar aqui um crédito para você usar. Não tem como um chat GPT da vida, uma interface amigável, tá? Para você utilizar. E aí você começa a utilizar prompt, né? Então aqui eu vou inclusive colocar aqui Max Tokens 4000. Se você não trabalha como desenvolvedor, você vai estranhar um pouco essa interface, né? Além de ser restrita e tá agora liberando aos poucos no Brasil, tem essa questão. Então, sei lá, gere um roteiro de um vídeo para o YouTube sobre inteligências artificiais. Isso aqui é uma tarefa simples, né, que até o GPT 3.5 faria. Claro que o GPT 4 tem uma performance melhor, mas tá aí. Enfim, consegue fazer tudo muito bem, né, apesar de ser uma tarefa simples. Vamos agora fazer outros testes. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante para testar inteligências artificiais, isso é uma coisa assim, um método que eu descobri, eu desafio a inteligência artificial a criar o jogo Tetris. O jogo Tetris é aquele jogo que coloca os bloquinhos aqui, e esse jogo aqui, apesar dele parecer simples, na verdade ele tem bastante complexidade para codificar ele. E se eu chegar e, por exemplo, pedir, vamos desenvolver o jogo com todas as funções, não deixe nada em branco. Ele consegue desenvolver de primeira esse jogo aqui. E o GPT-4, Gui, consegue também, mas não é na primeira tentativa. E aqui também, às vezes, não é na primeira tentativa, mas a chance dele acertar essa tarefa complexa é muito maior do que o GPT. Então, 4.000 tokens, que eu vou colocar o máximo. 4.000 tokens é o máximo que ele consegue gerar. Vamos ver a resposta. Agora, a gente percebe que ele está me dando o jogo Tetris. Eu vou copiar esse mesmo prompt e eu vou jogar aqui no nosso GPT. Então, perceba que ele está gerando código também, inclusive a gente utiliza o GPT-4o aqui no GPT-32K por trás, né? Ele é tunado pela DunkCode, ele faz coisa e está aqui basicamente gerado. Mas se a gente for olhar o início da resposta, por mais que esse código aqui seja funcional, ele vai dizer que essa é uma implementação básica do jogo, mas cobre todas as funcionalidades principais. Ok, bacana, mas se a gente for ver aqui no Anthropic, ele não falou em nenhum momento que era uma implementação básica, ele realmente colocou todas as funções necessárias, como por exemplo score, lines e level. Enquanto aqui, se a gente for perceber, ele colocou apenas o score. Então são pequenos detalhes que a gente consegue perceber, mas que para tarefas complexas, dependendo, o Cloud se comporta melhor. Mas também o GPT-4, o GPT-32K aqui que eu estou usando no caso, ele é extremamente poderoso, justamente porque a gente utiliza o GPT-4 por trás, e se a gente não acerta na primeira interação, a gente consegue interagir do jeito certo, com engenharia de prompt, para até acertar. Beleza? Então eu vou só testar o código aqui, para ver. Estou basicamente colocando tudo em um arquivo aqui só, né? Então vou pegar aqui o... E ele colocou até um botão de start, né? Então bem bacana, 100% funcional.
E se ele consegue desenvolver esse jogo Tetris de primeira, ele consegue realmente criar aplicações bem complexas, né? Então, outra coisa também é a questão que não existe hoje um modo para você interagir com essa inteligência artificial de um jeito fácil. Tem que ir no console da Anthropic, tem que colocar créditos. Então eu quero que vocês fiquem ligados, porque eu já desenvolvi uma aplicação que eu vou colocar no ar, que é como se fosse o GPT-32K da Dunkcode, só que é do cloud, né? Então tem essa interface aqui, você simplesmente vai adquirir a sua assinatura e você pode interagir, e o que a gente está usando aqui por trás é o próprio cloud, tanto que se eu copiar esse comando aqui e jogar aqui, a resposta vai ser praticamente igual, se não a mesma. Então isso é só um snippet do que está vindo aí na Dunkcode AI para vocês darem uma olhada, tá? Outra coisa que ele chama muita atenção também, dentre todas as habilidades ali que a gente tem do benchmark, que são categorias diferentes, aquelas avaliações que eu mostrei para vocês no início do vídeo, é a capacidade matemática. E por que isso chama tanta atenção? Porque Large Language Models, né, que é isso que a gente vê, esse tipo de inteligência artificial baseada em texto, eles são muito bons para gerar texto. E matemática, eles conseguem fazer até certo ponto, pelo menos o GPT. Se a gente começa a colocar muitos números e pede alguma informação, ele alucina ou erra. Enquanto o Cloud aqui, todas as operações matemáticas ele acerta de primeira. Então, por exemplo, se você colocar uma conta gigante matemática, colocar alguma coisa tipo... Quando a gente coloca isso daqui para um Large Language Model, ele não sabe o que é número ou o que é letra. E as chances de ele errar na primeira resposta são muito grandes, né? Então no GPT geralmente a gente vai lá e pede para corrigir, o que não é nada. Mas aqui é outro ponto bem interessante que chama a atenção. Então ele basicamente aqui está dizendo que vai realizar a soma total e ele está dizendo que o resultado final é este daqui. Então vou pegar uma calculadora para testar. Então perceba que acertou a soma, vocês podem até ver aqui, 399,90,196. Agora a gente não vou nem no GPT-32K da Dunkcode AI, porque lá ele ia acertar, eu vou no GPT de graça que tem aqui. Vou simplesmente jogar isso daqui e vamos ver o resultado. Então perceba que no próprio chat GPT, olha o resultado que deu aqui, 399,96. Quando na verdade o resultado é 339,196. E lembrando que aqui a gente já está usando o GPT-4, tá? Ah, isso daqui é muito grave, pô, eu quero usar para matemática. Você pode corrigir e falar, tá errado, pede para rever o resultado, tá? Mas, enquanto aqui no Cloud a gente acertou de primeira, tá? Então, é basicamente isso daqui que eu queria mostrar para vocês. E claro que tem muito mais habilidades para vocês explorarem com base no benchmark que eu mostrei no início do vídeo. Então a ideia por trás desse vídeo é para mostrar que existem alternativas além do GPT, obviamente, essa daqui mostra ser muito poderosa e capaz. Porém o GPT ainda é a mais utilizada, porque por mais que os testes do Cloud tenham sido superiores e a gente viu aqui um pouquinho do que ele é capaz, eu fiz de propósito prompts complexos, onde eu sei que o ChatGPT-4 ele geralmente erra de primeira, alucina e a gente tem que consertar, o que não é nada demais, porque o GPT-4 ele é ainda mais barato, só que enquanto o Cloud 3 ele acerta de primeiro. Só que de uma forma geral, hoje ainda o GPT ele é mais utilizado e eu particularmente prefiro mais, mesmo que eu tenha que corrigir ou falar para ele arrumar alguma coisa, tá? Então no vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Links na descrição, melhores aplicativos, cursos para você ficar por dentro. Se inscreve no canal, não custa nada para você, mais me ajuda para eu entender o feedback. E se vocês estão gostando do conteúdo. No mais é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.